É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, né? Olha, esse lugar aqui realmente é um farol, né? Onde vocês estavam, olhando para aqui agora, era uma lanterna. Era bem menor. Hoje aqui, isso realmente fala da grandeza de Deus, fala de uma igreja cheia de fé, conquistadora, e que está alargando as tendas. Isaías fala, né? Alargue a sua tenda e estendam-se as cortinas da sua habitação, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Então vocês estão transbordando para a direita e para a esquerda, e certamente essa cidade vai ser muito impactada com essa igreja, com este ministério. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jonatas e da esposa Tauana, pelo ministério abençoado que eles têm levantado neste lugar. E agradeço pela a confiança de ceder o púlpito, já que ele não está presente, né? E eu me sinto muito honrado com isso. Então vamos, antes de nós lermos, fazer uma oração, mesmo assentados. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado por esta igreja, por este povo lindo, por este ministério frutífero que o Senhor plantou nesta cidade. E nesta manhã, pedimos-te, Espírito Santo, mova-te neste lugar. Nenhum ajuntamento tem sentido se o Senhor não estiver aqui, trabalhando, tocando os corações, trazendo a revelação da palavra. Torna Cristo real, Espírito Santo, nesta manhã nas nossas vidas. E nós cuidaremos de dar somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que eu pensei em compartilhar com vocês nesta manhã é este tema aqui, vida cristã vitoriosa. Quando eu comecei o ministério, estava compartilhando muito rápido com o Felipe, né? Mas quando eu comecei o ministério, Deus me deu uma palavra rema. Todos nós precisamos de uma palavra rema na nossa vida. Palavra rema é aquela palavra que marca, que norteia, que direciona, não é? A nossa vida. E ela é muito importante quando nós temos uma palavra rema, porque naqueles momentos onde vem a indecisão, onde vem uma dúvida, onde vem uma crise, não é? A gente tem que voltar lá onde Deus falou e ouvir de novo aquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus fala, Deus não muda de ideia, não é? Deus não muda de ideia. E é muito importante nós termos esta palavra que, quando a gente fica meio, não é? E a gente fica às vezes por tantas coisas, tantos desafios, e a gente volta para esta palavra. E o livro de Josué foi um livro muito marcante na minha vida. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele falou no meu coração: você é da geração de Josué. E eu guardei aquela palavra e depois eu fui estudar e fui ler. Já li várias vezes o livro de Josué. E a cada dia a gente vai entendendo melhor o significado desta palavra que o Senhor disse. Mas Josué foi a geração que entrou na terra prometida. A geração que entrou na bênção que o Senhor havia preparado, prometido para o seu povo. A geração do grande Moisés, o grande líder Moisés, não entrou. Morreram todos eles no deserto, aquela geração. Somente os filhos daquela geração entraram na terra prometida. E somente daquela geração quem entrou foi Josué e Calebe. Porque a Bíblia diz que eles tiveram um espírito diferente, algo diferente dentro deles. Então, quando você lê a história de Josué, o livro de Josué é um livro de conquistas, né? Então, o Senhor falou: olha, você é da geração Josué e você vai conquistar. E
E nesta manhã, eu pensei em trazer esse texto para vocês, porque nós sabemos que a vida cristã não é uma Disneylândia. A vida cristã, ela não é uma fantasia. A vida cristã é uma batalha. Quando nós decidimos a nossa vida para Jesus, nós temos que entender que nós entramos para uma guerra. Nós guerreamos contra o inferno, nós guerreamos contra o diabo, guerreamos contra a carne, guerreamos contra o mundo. Não é? É uma guerra constante. E a todo instante, nós estamos sendo atacados pelo inimigo para nos fazer retroceder e para não conquistarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então a vida cristã é uma batalha que a gente precisa ganhar todos os dias, porque todos os dias nós lutamos as batalhas. Só que nós não lutamos na nossa força e nem nas nossas estratégias humanas. Nós lutamos as batalhas na força do Senhor, nas estratégias do Senhor. E quando a gente olha o livro de Josué, Josué foi um grande comandante, o livro de Josué mostra as grandes batalhas e vitórias que o Senhor trouxe para Josué, e através de estratégias para qualquer comandante loucas, mas é assim que Deus faz. Outra coisa que é importante nós entendermos, que Canaã não é o céu. Eu cresci cantando assim: caminhando vou para Canaã. Isso aí a gente cantava quando era pequenininho. Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. E ainda cantava, olhar. Agora olha para o seu irmão e canta assim: se você não vai, não impeça a mim. Olha só, gente, a gente cantava as coisas que não tinha nada a ver, né? Se você não vai, não impeça a mim, né? Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Pelo menos deveriam cantar: você vai, eu vou também. Ou então eu vou, você vai também. Para animar o irmão, para encorajar, né? Mas muitas vezes a gente entende ou pensa que Canaã simboliza o céu. Não. Canaã fala da nossa vida aqui nesta terra. Uma vida de lutas, porque quando Josué entrou em Canaã, ele lutou muitas batalhas. Tinham muitos inimigos em Canaã. Tinham gigantes. Tinha os heteus, os ferezeus, os ezeus e tudo que é Zeus que tinha, estavam lá. Então, Josué teve que lutar aquelas batalhas. Então a gente já entende que Canaã diz respeito à nossa vida aqui. A gente alcança a vitória, porque no céu não vai ter luta. No céu não terão inimigos. Mas nós os temos aqui, na terra, na nossa vida. Então, uma vida cristã vitoriosa é possível. É possível. E eu quero trazer nesta manhã para vocês algumas estratégias em cima de um texto que está lá em Josué, capítulo 6, que fala da história da grande conquista de Jericó. Vocês conhecem a história, não é? De Jericó, das muralhas de Jericó. Conhece? Quem conhece faz assim? Alguns não conhecem. Mas hoje vocês vão conhecer, porque essa foi uma das histórias tremendas, que muito marcou a minha vida. Então, se você puder abrir lá em Josué, no capítulo 6, nós vamos apenas ler, e depois eu vou compartilhar alguns pontinhos bem objetivos, para que você saia daqui hoje encorajado a viver uma vida cristã vitoriosa. Amém? Jesus disse que nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós não fomos chamados para viver uma vida de derrotados. Não. Temos desafios? Temos. Lutas? Sim. Mas nós vencemos na força do Senhor. Amém? Então, a conquista de Jericó. Jericó capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. A história mostra que as muralhas de Jericó eram tão grandes. Não, pode deixar na primeiro ainda, viu? Pode deixar no primeiro ali.
Depois, a hora que eu der o start assim, aí você vai lançando. As muralhas de Jericó eram tão grandes que existiam casas construídas em cima. Tamanho eram aquelas muralhas. Era uma cidade intransponível, humanamente falando. E o texto diz que a cidade estava totalmente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto, e então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Essa foi a estratégia que o Senhor trouxe para Josué. Uma loucura, uma cidade intransponível que vai cair com o grito, vai cair na base do grito. Só que não é qualquer grito, né? O grito do Senhor, né? É um grito do Senhor. Então, no versículo 6 diz: então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade, e os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levavam consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da sua boca, da vossa boca, até um dia que eu vos disser: gritai, então gritareis. E assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. E então entraram no acampamento e ali passaram a noite. E Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. E as trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Muito bem, vamos pular ali para o versículo 20. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo avançou pela cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. E destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade: homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos. Bom, essa parte não quero tocar nesse assunto aqui, porque a cidade foi uma cidade amaldiçoada, né? Mas esse texto que nós lemos, se nós gastarmos um pouquinho de tempo aqui, nós vamos encontrar algumas estratégias tremendas para nós vencermos as batalhas. Isso a nível pessoal, a nível de igreja, a nível de nação. Essas estratégias, elas são poderosas em Deus para nos fazer sermos vitoriosos, conquistadores. Afinal de contas, foi para Josué que o Senhor disse: aonde pisar a planta do seu pé,
é terra que eu tenho te dado. Então, eu quero falar sobre algumas estratégias nesse texto. Vou ser bem objetivo, porque eu quero que você saia daqui hoje, guardando esses pontos e aplicando-os na sua vida. Amém? A primeira coisa, a primeira estratégia que Josué, que nós olhamos e vemos neste texto, é desenvolvendo uma visão de fé. Uma visão de fé. E o versículo diz assim: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Agora preste atenção, queridos. É muito importante a questão da visão. Existe um princípio bíblico que diz assim: tu és o que tu vês, e tu tens o que tu dizes. Tu és o que tu vês, e tu tens o que tu dizes. Então, a importância da visão e das palavras, né? Mas olha a importância de ter uma visão correta, uma visão de vitória. Quando a gente vê aqui o Senhor falando com Josué, a primeira coisa é o Senhor colocando no coração de Josué, desenvolvendo nele esta visão de fé. Ele diz: olha, eu já te dei, a minha versão diz, eu já te dei Jericó, os seus reis e os seus valentes. Ora, ele nem tinha batalhado ainda, ele nem tinha feito nada, mas o Senhor disse: olha, porque olha com esta visão de conquista. Alguém aqui por acaso vai entrar num jogo para perder? A gente tem que entrar, muita gente entra com um olhar já de derrotado. Já perdi, olha lá, o outro time é muito mais forte, o outro é muito mais capaz do que eu, e já entra com o quê? Com um olhar de derrota, de fracasso, e não tem outro resultado a não ser o fracasso e a derrota. O Senhor Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, quão grandes serão as tuas trevas. Então, nós precisamos desenvolver na nossa vida um olhar de fé, de vitória, de conquista. E não importa o que se apresente à nossa frente, nós sabemos que o Senhor já nos faz um vencedor, e nele nós vamos conquistar a vitória. A gente percebe, por exemplo, lá em Gênesis, lá no Éden, diz o texto, não vou abrir aqui para a gente não perder um tempo precioso, mas diz o texto que num certo momento Eva olhou para aquela árvore e viu que era uma árvore agradável aos olhos, boa para se comer e para dar conhecimento e entendimento. Ora, o que aconteceu? Foi a primeira vez que ela olhou para aquela árvore? Não. Ela olhava para aquela árvore todo dia. Ela passava e via aquela árvore todo dia. Mas o inimigo colocou algo, plantou uma semente do mal no coração dela, que mudou a visão. Ela olhou para aquela árvore de uma maneira diferente. E aquele olhar foi o início da queda de Eva e posteriormente também de Adão. Tudo começa com uma visão. Olha, a visão gera um pensamento, e o pensamento vai gerar um sentimento, e o sentimento alimentado vai gerar uma ação. Essa é uma fórmula que não falha. É assim. Deus trabalha com visões, o inimigo também trabalha com visão. Se ele conseguir deturpar a sua visão, ele conseguiu
grande coisa: bloquear você e impedir que você conquiste aquilo que Deus já disse que você vai conquistar. Então é muito importante essa questão da visão. Quando Abraão estava ali aguardando um filho, o filho da promessa, aos olhos dele estava demorando um pouco. O Senhor um dia o tirou da sua tenda e disse: Abraão, olha para as estrelas do céu, veja se você as pode contar, assim será a sua descendência. Olha Deus apelando para a visão, uma referência. Olha, e ele viu aquele céu estrelado, porque no deserto não tem poluição, aquelas milhares de estrelas. E a hora que ele olha aquilo, ele volta a sonhar uma visão. Então, cuidado com a visão. Um outro texto muito interessante foi quando o exército da Síria veio atrás do profeta Eliseu, e o seu moço Geazi estava ali. Um dia ele acorda pela manhã, e quando ele olha ao redor, o exército inimigo, milhares, cercando aquele lugar para pegar a Eliseu, o profeta. E ele chega para Eliseu e fala: ai meu senhor, os inimigos estão aí, nós estamos cercados de inimigos. E o profeta diz assim, faz uma oração: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver que maior é aquele que está conosco do que aquele que está ali. E Deus abriu os olhos de Geazi, e quando ele abriu os olhos, ele viu que um exército incontáveis de anjos, de guerreiros, estavam ali ao redor para proteger a Eliseu. Então que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente veja as coisas da maneira certa, que a gente tenha um olhar de fé nas coisas. Esta igreja aqui é um olhar de fé. Quantos passaram aqui não deram nada para isso daqui, viram um barracão todo aí sem futuro, mas alguém com uma visão de fé olhou, e vocês acreditaram nesta visão, e vocês olham para este lugar, você já vê as salas, você já vê isso aqui lotado de gente, você já vê as multidões chegando aqui, essa movimentação. Esse é o olhar, este é um olhar que tem que ter, porque este olhar traz energia dentro da gente e faz acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Amém? A visão. Outra coisa que o Senhor, outra estratégia importante que nós vemos nesse texto, tem a ver com identidade. Diga, identidade. No versículo, eu não sei se eu coloquei o versículo aí, mas no versículo 3, o Senhor escreveu lá: vós, pois, todos os homens de guerra. Então ele fala: olha, vocês vão, eu já entreguei para vocês a cidade, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Agora vocês, homens de guerra. Por isso que eu disse aqui que nós, quando chegamos para Jesus, quando o Senhor nos alcança, nós saímos do exército das trevas e passamos a fazer parte do exército do Deus Todo-Poderoso, cujo general é Jesus. Não é isso que a gente canta? O nosso general é Cristo. Por quê? É um cântico de batalha. Por quê? Porque nós fazemos parte de um exército. Qual que é a minha identidade na vida cristã? Ai Senhor, nada, gente. Nós somos guerreiros, valentes. Só se conquista na vida cristã se nós formos valentes na oração,
guerreiros de oração. É interessante que Paulo fala sobre o soldado, e ele diz que o soldado, eu acho que eu não coloquei aí, mas ele diz que o soldado, lá em 2 Timóteo, versículos 2, capítulo 2, 3 e 4, ele fala do soldado, e o soldado tem uma característica. O soldado, ele é fiel. Deixa eu abrir e ler esse versículo, porque é muito importante você saber desse versículo. 2 Timóteo, vocês estão me acompanhando aí, não? Ninguém dormiu não, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Paulo falando: sofre comigo, falando para Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Quem que você é? Você é um soldado de Cristo Jesus. Amém? Você é um soldado, é um guerreiro, é um combatente, é um valente. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar àquele que o alistou para a guerra. Então aqui, Paulo fala da característica de um soldado. Ele diz que nenhum soldado se envolve com assuntos dessa vida civil. Ele é focado, ele é fiel ao seu chamado, ele tem a consciência da sua missão. E o texto diz: pois deseja agradar àquele que o alistou. O soldado, ele é fiel e ele deseja agradar. Nós também, como soldados de Cristo, nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo no sentido de perder o foco. Tem muita gente que no meio do caminho perde o foco, acaba se envolvendo apenas com as coisas deste mundo, apenas a profissão, e esquece a nossa missão maior, que é de agradar aquele que nos chamou, é de cumprir um chamado, um ministério. Não importa a sua profissão, nela você tem uma missão de cumprir o seu chamado e agradar a Deus através dela. Então, não perca o foco. A nossa identidade é uma identidade de guerreiros. Eu lembro que quando o Senhor me trouxe esse conceito de Josué, lá atrás, um dia, o Senhor falou para mim assim: você vai ministrar com farda, quartel. Eu fiquei um mês na igreja pregando de roupa camuflada, pregando sobre a importância de nós cumprirmos o nosso chamado. Nós somos guerreiros, porque, queridos, o que o diabo quer fazer é tirar essa identidade de guerreiro e colocar em você uma identidade de fracassado, de cansado, desanimado, porque assim você não conquista nada. Então guarde no seu coração, a sua identidade é de um guerreiro. A outra coisa importante nessa estratégia, a terceira aqui, diga: vida com Deus. Se eu quiser conquistar, se eu quiser ser realmente alcançar o chamado daquilo que Deus tem para a minha vida, em área que for, primeiro, eu tenho o quê? Qual foi a primeira coisa que o Senhor falou? Uma visão de fé. Segundo, uma identidade de guerreiro, desenvolver uma identidade de guerreiro. E terceiro, ter vida com Deus. Diga: vida com Deus. Queridos, nós vivemos dias hoje muito corridos. O mundo está muito rápido, está muito competitivo, não é verdade? A contada semana, ontem mesmo, era segunda-feira passada. Ontem mesmo, a gente estava ali saindo do culto, domingo passado. Meu pai, já passou a semana e já está começando outra hoje.
O mundo está muito rápido. Parece que está se cumprindo aquela palavra do Senhor que diz que nos últimos dias Ele abreviaria os tempos por amor aos seus escolhidos, né? Senhor, não deixa a gente muito aqui não, senão esse mundo pode atrapalhar a nossa vida, né? Mais ainda. Mas nós vivemos um mundo muito agitado. E muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida com Deus. Vida de intimidade com Deus, de busca do Senhor. Eu não estou falando de vir à igreja. Eu estou falando no dia a dia. A gente vive a nossa vida cristã, não é aqui dentro. Nós vivemos a vida cristã lá fora. E para nós vencermos lá fora, nós precisamos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Olha o que diz o texto: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Por que eu pus esse versículo? Porque a arca do Senhor, ela simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Quando o exército do Senhor ia batalhar, eles carregavam a arca do Senhor na frente do exército, porque aquilo encorajavam os guerreiros, porque eles sabiam, a arca estava lá, a presença do Senhor estava ali. Vocês conhecem a história? Quando a arca foi roubada, e foi uma tristeza. Davi depois recuperou a arca. Mas o que fala da arca? A presença do Senhor. Hoje nós não precisamos carregar essa arca aqui, ó, física. A arca é Jesus, e nós carregamos Jesus dentro de nós. Então, aonde a gente for, nós precisamos levar Jesus dentro de nós. Vida com Deus, vida de oração, vida de leitura da palavra. Ninguém sobreviverá nesses últimos dias se não alinhar a sua vida com Deus, a sua vida de intimidade com o Senhor. As lutas que nós estamos por enfrentar ainda, se vocês estão achando que a coisa está difícil, as lutas que nós teremos ainda que enfrentar a nível de mundo espiritual, não é como uma oraçãozinha na hora de dormir que nós vamos conseguir, não. Manter a nossa visão de fé, manter esse espírito guerreiro, manter essa constância de avançar, de conquistar, de alegria, de guerreiro, não vai ser fazendo oração apenas na hora de dormir, na hora do almoço. Senhor, abençoa meu sono. Senhor, obrigado por esse dia. Só isso aí não. Nós temos que gastar tempo lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor. Isso, queridos, é fundamental. Por isso que fala, aonde eles iam, eles levavam a arca. Aonde você for, quando você chegar no seu trabalho amanhã, vou te dar uma dica. Quando você chegar no seu trabalho amanhã, você vai, ao entrar lá e ao pisar lá, você vai dizer: esta terra o Senhor me deu. Aonde pisar a planta dos meus pés é terra que o Senhor me deu. Eu tomo posse desse lugar aqui para ti, Senhor. Para ti. Você é um guerreiro. Você vai guerrear com aquelas forças contrárias em oração, não é? Não precisa chegar lá e começar, não é nada disso. É ali em oração, não é? Chegou aqui a presença do Senhor, a arca do Senhor está aqui, Jesus está neste lugar, e portanto eu entrego, com sua autoridade espiritual, eu entrego este lugar para o Senhor, entendeu? Eu guerreio, ora, quebrando as forças do mal, chamando o reino de Deus naquele lugar, e você começa a ver que o ambiente começa a mudar, começa a transformar. Por quê? Porque chegou Jesus, chegou a arca, e aonde o Senhor está, o reino de Deus se estabelece. Então você é um canal de Deus para mudar a realidade do lugar que você está. Muitas vezes a gente reclama do ambiente de trabalho, reclama do patrão, reclama dos funcionários, reclama disso, daquilo, mas não para orar e fazer guerra. Comece a fazer isso. Comece a declarar a chegada do reino de Deus. Chega mais cedo,
ao que botar o pé ali em oração, esse lugar aqui é do Senhor. Eu tomo posse. A arca do Senhor se estabelece nesse lugar, e aonde a arca do Senhor está, a vitória se estabelece. Faça isso na sua casa. Às vezes eu não sei a história, mas às vezes, de repente, só você é cristão na sua casa, não sei. Mas às vezes nem todo mundo ali ainda conheceu a Jesus. Mas você é quem tem a arca. A arca está dentro de você. E você, ao entrar na sua casa, pisar naquele território, você declara: é chegado o reino de Deus aqui. E faça guerra espiritual. Você é um guerreiro. Você não é passivo. Você não é indolente. Você é guerreiro. Você avança. Você declara. Você enfrenta as forças do mal na força do Senhor, na autoridade do Senhor. E você já começa a ver a sua casa mudada, transformada, o seu trabalho transformado, seja lá o que for, qual área for da sua vida. Você tem que ter uma visão de fé, você tem que ter essa visão de conquista, e você tem que ser este guerreiro, e você tem que ter esta identidade. Outra coisa, a comunhão com o Senhor. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, cuidando das palavras. A gente leu lá que Josué deu uma estratégia, recebeu uma estratégia e passou a estratégia para o povo. Ele disse assim: olha, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias. No primeiro dia, vou repetir isso várias vezes para vocês guardarem. No primeiro dia vocês vão rodear uma vez só e volta para o acampamento. No segundo dia vai rodear uma vez só e volta para o acampamento. Só isso. Mas o Senhor disse para Josué, e Josué falou ao povo: olha, vocês não vão abrir a boca. Vocês não podem falar nada. Vocês só vão tocar a trombeta. O chofar. Sem abrir a boca. Por que Josué trouxe essa palavra? Porque Josué sabia que palavras erradas podem abortar o projeto de Deus. E Josué experimentou isso na pele, quando ele fazia parte dos 10 espias que foram enviados por Moisés para ver a terra. E aqueles 12 espias olharam a terra por 40 dias e viram que a terra era boa, que a terra mana leite e mel, que o fruto da terra era poderoso. Um cacho de uva 2 tinham que carregar, porque era coisa grande, porque Deus tem coisas grandes. Deus é um Deus de grandeza, de bênção, de favor. Só que 10 deles viram gigantes. Viram gigantes, porque tinham gigantes, tinham guerreiros. Mas olha a visão errada deles. Eles viram gigantes, 10, e falaram assim: não, nós não vamos conseguir. Olha só quem está lá, são gigantes. E nós, olha o que eles disseram: aos nossos olhos, aos seus olhos, nós somos como que gafanhotos. Quem falou para eles que eles eram gafanhotos? Que eles se pareciam com gafanhotos? A visão deles. E aonde gafanhoto vive? No deserto. Pois eles tinham uma visão de gafanhoto e morreram no deserto. Não conquistaram. Mas olha, eles chegaram, esses 10 espias chegaram para dar o relatório. E a Bíblia diz que o relatório deles foi um relatório que levou aquele povo aos prantos. Aos prantos. Então uma palavra errada pode mudar completamente, pode abortar as coisas de Deus. Eu lembro que quando chegou o anjo, chegou para Zacarias, e dizendo que a mulher Isabel, sua esposa Isabel, teria um filho, e ela era também estéril. O anjo apareceu para Zacarias enquanto ele estava
apresentando o serviço, o turno de serviço dele. E o anjo apareceu e disse: olha, Zacarias, você vai ser pai. Ele também já era velho. Isabel era estéril, não tinha a mínima condição. E a Bíblia diz que Zacarias deu risada, como quem diz, nas coisas de Deus, né? Não acreditou. O que o anjo falou? Falou: olha, vai acontecer, só que até acontecer, você vai ficar mudo, para que você não abra a boca e não aborte o plano de Deus. Ele não falou isso, mas era esse o significado. E Zacarias saiu daquele turno, daquele encontro com o anjo, mudo, não conseguia falar nada, ele só escrevia. Por quê? Poder das palavras. Então Josué, quando falou para o povo rodear a cidade, você não abra a boca, porque povo é assim, né? Começa a rodear a cidade, mas o que nós estamos fazendo aqui? Rodeando esse negócio, que coisa ridícula. Olha essas muralhas. O que Josué está pensando na cabeça? Meu Deus, olha, eu tô pagando mico aqui, dando volta aqui nessa cidade. E ali começaria aquela murmuração. E você sabe que a palavra negativa, ela tem uma força muito grande. Muito grande. Então Josué não quis correr o risco. Ele disse: vocês fechem a boca. Isso é uma lição para nós, porque muitas vezes a gente não vê acontecer aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. Porque quando a gente, sem perceber, a gente está murmurando, a gente está declarando palavras contrárias, e nós estamos abortando o projeto de Deus. As nossas palavras têm poder para abortar os projetos de Deus. Uma vez na igreja, nós oramos por cura, chamamos lá à frente: vem aqui, vamos orar, tal, se você está enfermo, vamos orar. E a gente, orava. Aí depois a pessoa saía de lá: aí como é que você está? Não, lá fora, né? Acabava o culto, chegava lá fora: e como é que você está? Eu não estou bem, viu? Eu estou com uma dor aqui nas costas. Não sei o quê. Quer dizer, a última declaração anula a anterior. É assim que funciona no reino espiritual. Então, precisamos cuidar com as palavras. Porém ao povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Cuida das suas palavras. Tu tens o que tu dizes. Nós falamos no começo: tu és o que tu vês, e tu tens o que tu dizes. O que você abrir a boca, você vai ter. Moisés disse: o poder da vida e da morte estão nas palavras. E o que você falar, você vai comer do fruto. Se for de vida, você colherá vida. Se for de morte, você colherá a morte. Não é morte física apenas, é a morte dos sonhos, dos projetos. Então guarda a tua palavra. Se você ainda não conseguiu ainda entender os planos, os projetos de Deus, não diga nada contra. Então cale-se, não fale, porque as tuas palavras podem estar abortando aquilo que Deus quer que você fale. Nós já fizemos na igreja jejum de palavras negativas. Na igreja, como igreja, jejum de palavras negativas. E como é que acontece isso? Em casa, as famílias, o pai, a mãe, os irmãos, e um ajuda o outro. Quando fala alguma coisa, não é isso aqui, e já fala uma palavra contrária. O contrário. Falou alguma coisa que não é bênção, já fala o contrário, uma palavra de bênção. Por quê? Porque nós precisamos alinhar as nossas palavras com aquilo que Deus falou. E você não tem que se mover por aquilo que os outros falam de você e nem para você. Você tem que se mover naquilo que Deus falou para você. Quem você é e o que Ele tem para a sua vida.
Amém? Esse é um segredo, viu, queridos? Um segredo para se conquistar. Provérbios 21, 23, já falei a questão da murmuração. Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Já percebeu que tem gente que gosta de falar dos problemas? Fala do problema aqui, depois fala para o outro lá, depois fala para o outro, depois vai e conta para o outro, e conta para o outro. E quanto mais você conta do problema, mais ele cresce na sua vida, mais pesado ele fica. Tinha um pastor, ele é vivo ainda, ele foi meu pastor há muitos anos. Ele tem um ouvido que é surdo. Ele falava para mim assim: quando vem problema, coisa ruim, eu dou esse ouvido aqui que eu não escuto nada. A pessoa fala, eu estou ali, não estou escutando nada. Quando é bênção, eu dou o outro ouvido. E é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que cuidar com as nossas palavras, alinhar a nossa palavra com a palavra de Deus, falar aquilo que Deus disse. Haja visto que toda a transformação, a criação começou com a palavra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era um caos. E disse Deus: que caos que está essa terra? Não. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus não falou o caos. Deus não falou o problema. Deus usa palavras para criar. E o diabo usa palavras para destruir. Então nós precisamos usar a mesma estratégia do Senhor, usar as nossas palavras para criar, para trazer à existência aquilo que ainda não existe. O que você está querendo ver na sua vida de mudança? Fale isso. Fale essas palavras. Não fique reclamando do seu trabalho. Fale do trabalho que Deus tem para você. Senhor, eu sei que o Senhor tem um trabalho maravilhoso para mim, o meu trabalho, eu quero abençoar o meu trabalho, eu abençoo o meu salário. Quanta gente pega o salário e fala assim: olha só, como é que eu posso sobreviver com um negócio desse? Olha só. Você está dizendo que não dá para nada. Mas se você pega o seu salário e apresenta para o Senhor e fala: Senhor, graças te dou por este salário, eu coloco ele nas tuas mãos e me ajuda a cumprir com todos os meus compromissos, e que haja provisão na minha casa. Eu abençoo o meu salário. Faz isso e você vai ver a mudança que é, porque isso muda o ambiente espiritual e traz à existência aquilo que ainda não existe. E mais duas coisinhas só. Nunca desista. Diga: nunca desista. Diga para quem está do seu lado aí: nunca desista. O outro lado: persevera. Eu vou contar para vocês o que aconteceu, que eu acho isso muito importante. O texto diz que eles rodearam a cidade no primeiro dia, e no segundo eles levantaram e rodearam outra vez. Diga: outra vez. E eles fizeram isso por 6 dias. E no 7º dia eles rodearam a cidade 7 vezes. Eu quero lembrar uma coisa aqui que eu esqueci de falar, que eu acho bastante interessante. Quando falou do chofar, lembra que ele mandou tocar o chofar? A apóstola Valnice, vocês conhecem a apóstola Valnice, né? Claro, porque a apóstola Cris, tudo, mesmo o pastor Jonatas tem todo, né, o carinho com a ICG, conhece. Enfim, tudo que a gente tem aprendido
a gente tem aprendido muita coisa com ela. E eu me lembro que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, ela foi escolhida para receber o prêmio A Mulher do Ano, lá em São Paulo. A Mulher do Ano, só alguns anos atrás. E muitas mulheres foram escolhidas ali, né? E a mulher do Datena, lembra da Datena? A mulher do Datena estava lá, enfim. Foi uma solenidade num teatro lá, no anfiteatro e tal. E ela ligou para mim e para Márcia, minha esposa. Olha, eu gostaria que vocês fossem para cantar uma música lá. Eu quero que cante um cântico, uma música. E também eu quero que você, Alexandre, toque o shofar. Nossa, pai. Eu tenho aquele shofar que eu trouxe de Israel, que na verdade o shofar verdadeiro é esse pequenininho, né? É o pequenininho, aquele. Mas é carneiro, chifre de carneiro. Mas a gente traz gosta de coisa grande, traz aquele chifre de antílope, desse tamanho, negócio assim, né? Fedido aquilo lá que só. Gente, meu Deus do céu. Primeiro dia que eu trouxe aquilo lá, apresentei para a igreja, cheirava carniça. Eu falei, agora eu sei porque Jericó caiu, por causa desse cheiro horrível que tem esse negócio. Eu fiz um tratamento lá, joguei perfume, joguei um monte de coisa lá, né? Tal. Mas enfim, aí eu falei, meu Deus, né? Vou ter que tocar o shofar lá. E aí eu fui para São Paulo, e com o shofar aqui do lado, assim, né? Todo lugar que eu parava em São Paulo, eu já dava uma aquecidinha. E aquele cheiro no carro, que minha mulher não estava aguentando mais. Enfim, chegamos no lugar. E eu preocupado em tocar certo aquele negócio, fui para uma salinha lá atrás, no fundo do anfiteatro, e ficava lá, pum, aquecendo, né? Aquecendo o bico. Aí chegou o momento, a apóstola foi chamada e tal. Ela chamou a gente, cantamos uma música. E aí, Alexandre, toca o shofar. E aí eu saiu direitinho, saiu legal. Toquei o shofar. Quando acabou, chegou um senhor, um jovem senhor. Chegou e falou assim: uau, eu fiquei arrepiado quando você tocou aquele berrante. Fiquei arrepiado quando você tocou aquele berrante. Eu falei, não é berrante. Por favor, não é berrante. Você já viu o bico do berrante? É desse tamanho assim. Eu falei, não é berrante isso daqui. Isso aqui é um shofar. Ele falou, é? E qual é a diferença? Eu falei, berrante chama boi. O shofar é a voz de Deus. O shofar era usado para as convocações, né? A voz de Deus. Então, o shofar fala de adoração, né? Mas enfim, quis contar isso aqui para vocês poderem. E perseverança, não desista, não desista. Ele disse, rodeia uma vez, outra vez. Hebreus 10:36 está escrito assim: tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tendes necessidade de perseverança. O que é perseverança? É você crer hoje, é você crer amanhã, é você crer depois de amanhã, é crer depois de amanhã, é crer até que aquilo que Deus falou se concretize. Eu gosto de me lembrar da história de Naamã. Lembra Naamã, aquele comandante famoso? Ele tinha um problema, ele tinha uma lepra, e ele foi consultar o profeta. E a Bíblia diz que ele chegou na casa do profeta com riquezas, tudo ali. O profeta nem saiu para atender. Imagina você chegar na casa do pastor, eu queria falar com o pastor um pouquinho. O pastor manda um empregado lá e fala assim, vai lá e fala lá para ele fazer isso daqui. Ele vai lá na igreja e ore alguma coisa, ou leia a palavra tal. O pastor nem vai atendê-lo, ele era um comandante. Mas enfim, tudo tinha um sentido. E ele foi lá, e o profeta disse, olha, você vai lá e lave-se 7 vezes. Falou, poxa vida, lá na minha terra tem rios muito mais limpos do que esse daqui. Eu não vou
Não vou me lavar nada aqui, negócio é esse, está pensando que eu sou o quê? Aí os filhos convenceram ele, os servos dele convenceram ele: meu senhor, mas é uma coisa simples, vai lá, dá 7 mergulhos e pronto. Tá bom, vai. E aí ele vai. Presta atenção nisso. Ele mergulhou uma vez, ele saiu, olhou, estava leproso. Mergulhou a segunda vez, olhou, saiu, leproso. A terceira vez, olhou, saiu, olhou, leproso. A quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. E se ele parasse na sexta vez? Não vai acontecer nada. Isso fala de perseverança, porque perseverança tem a ver com obediência. E eu termino com isso. Tem a ver com obediência. E ele disse: se ele tivesse parado na sexta vez, ele tinha perdido a bênção. Mas ele foi, e quando ele deu o 7º mergulho, quando ele saiu, olhou, a pele dele estava completamente limpa, como uma criança, pele de nenê. Eles rodearam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e na 7ª vez eles rodearam, porque foi no 7º dia que aquelas muralhas caíram. Porque o 7 na Bíblia fala do quê? É o número perfeito, fala de Deus, fala da plenitude. O número 6 é o número do homem. Guarde isso. O número 6 é o número do homem. 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. 6 dias é o número do homem. Isso significa o quê? Eu já estou no outro ponto já, tá? Isso, obediência. Isso significa o quê? Que nós temos que fazer a nossa parte. Porque tem coisas que para Deus realizar, tem a parte dele e tem a nossa parte. Isso é aliança. Qual é a minha parte? Obedecer. E qual é a parte de Deus? Fazer o milagre. Talvez você esteja orando por alguma coisa já há algum tempo. Não desista. Persevera na oração, crendo. Obedeça. Porque hoje pode ser o 7º dia. Amanhã pode ser o seu 7º dia, o dia que Deus vai ofertar o milagre, aquilo que você está buscando. Vamos colocar de pé, queridos, que nós vamos orar. Mas eu quero deixar isso para você. Aquilo que você tem que fazer, só você pode fazer. É a parte do homem. É o que você tem que fazer. A parte de Deus é a parte do milagre. E a nossa parte é a parte da obediência, da perseverança. Crer hoje, crer amanhã. E a gente só consegue crer hoje, crer amanhã, crer depois de amanhã, se nós alimentarmos uma visão de fé, se nós alimentarmos esse espírito de guerreiro, se nós alinharmos as nossas palavras com as palavras do Senhor, guardarmos a nossa boca, se nós desenvolvermos uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus diário, constante, é dessa maneira que a gente vai conseguir perseverar, até que, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós não iremos morrer na praia. Nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Eu quero orar por você nesta hora. Quero que você feche os seus olhos. E nós vamos orar. Pai, quero te dar graças mais uma vez pela oportunidade de podermos ministrar a Tua palavra. Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, é capaz de penetrar no mais profundo do nosso coração, a ponto de dividir juntas e medulas, pensamentos, motivações.
que a tua palavra hoje, que foi liberada neste lugar, possa produzir aquilo para o qual ela foi enviada. Senhor, tu conheces a vida de cada um que está aqui. Imprima no coração de cada um. Muda, Senhor, a realidade agora dos teus filhos. Muda o olhar, muda a visão. Aquele que tem andado debaixo de uma visão de fracasso, de medo, de angústia, de falência, Senhor, muda, abre os olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, para que ele visse que maiores são aqueles que estavam com o Eliseu do que aqueles que estavam ali no mundo. Abre os olhos do teu povo aqui, para que eles vejam aquilo que o Senhor tem para cada um deles, e eles possam desenvolver esta visão de fé, esse espírito guerreiro de conquistadores, não de fracassados, não de pessoas medrosas, não, mas de valentes, conquistadores, sabendo que o Senhor vai à frente. O Senhor Jesus é o nosso general, e Ele vai à frente, e é também a nossa retaguarda. Senhor, perdoa-nos por não valorizarmos a Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, por gastarmos pouco tempo para ouvir a Tua voz. Isso tem feito falta na nossa vida, e é isso que tem impedido, a falta da comunhão, muitas vezes é que tem impedido a nossa visão de fé, de conquista, esse espírito valente. Mas que nesta manhã nós sejamos encorajados a aumentar a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa busca do Senhor. Pai, guarda-nos, põe trava na nossa boca, não permita que as nossas palavras negativas, as nossas palavras de murmuração, roubem os teus projetos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida profissional, para a nossa vida ministerial, para a vida da igreja. Senhor, não permita isso, mas dá-nos uma palavra, um vocabulário de fé, de conquista, alinhando a nossa palavra com aquilo que o Senhor diz, com a tua palavra. Perdoa-nos pelas nossas palavras negativas, perdoa-nos pelas nossas murmurações, perdoa-nos porque muitas vezes a nossa família sofre pelas nossas palavras erradas, perdoa-nos porque o nosso salário não tem sido suficiente, porque temos emitido um decreto de falência sobre as nossas finanças. Perdoa-nos pelas nossas palavras, muitas vezes a respeito do nosso casamento, a respeito dos relacionamentos, muitas vezes a respeito da igreja. Perdoa-nos, Senhor. Muda a nossa linguagem a partir de hoje, que a nossa boca seja uma boca para glorificar o Teu nome, para declarar as grandezas do Senhor, para mudar a realidade espiritual da nossa vida, da nossa casa e aonde nós estivermos. Ajuda-nos a perseverar, a não desistir, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. E ajuda-nos a sermos obedientes, a nunca questionarmos o Senhor, mas obedecermos ao Senhor, sabendo que a obediência abre portas para a bênção. A tua palavra diz que se obedecerdes ao Senhor, comereis o melhor desta terra. Que venha essa unção de obediência sobre as nossas vidas, e que esta igreja se levante como uma igreja com uma visão de fé, uma igreja de guerreiros valentes, uma igreja que ama a presença do Senhor, uma igreja alinhada nas palavras, que fala aquilo que o Senhor fala, uma igreja perseverante e uma igreja obediente. Cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade perfeita neste lugar. Abençoamos a vida do pastor Jonatas e pastora Tauane, abençoamos o seu ministério e declaramos que tudo quanto eles colocarem as suas mãos há de prosperar para a glória do teu nome. Abençoa cada um aqui nesta manhã, os familiares, aqueles que não puderam estar.
mas traz um renovo aos seus corações, um fortalecimento, declarando que essa semana será uma semana de bênção, de vitória, de grandes conquistas, e todas as muralhas, internas ou externas, cairão por terra. Todo impedimento cairá por terra, para que a vontade do Senhor, a vontade de Yahvé, se estabeleça em nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho e na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Aleluia. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês.